E aí, meus saleiros e minhas luminárias, estamos de volta aqui para o estudo da nossa lição. E eu já começo te perguntando o seguinte: você já prometeu algo para alguém? Tentou enganar a pessoa dentro dessa promessa? Vem comigo que a lição vai falar muito sobre isso. Antes da gente dar início ao estudo da lição dessa semana, quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Por favor, se inscreva. Muito obrigado por você que já é inscrito, para você que tem compartilhado essa lição com outras pessoas. Você que não compartilha, está chegando aqui agora, muito prazer, eu sou o Beto. Se inscreve, compartilha, ajuda a gente a divulgar esse trabalho aí, que é uma maneira da gente tentar simplificar o estudo da lição e te ajudar para você chegar lá na sua classe de jovens com um conteúdo a mais. É claro que você tem que estudar a lição aí, tá bom? Ixi, meu Deus. E a nossa lição dessa semana, ela está falando sobre o seguinte: Ananias e Safira. Dá uma olhadinha nessa imagem aqui, tá? A tirinha, né? O quadrinho quase que não saiu. Meu Deus, eu tô ficando velho. As coisas não vêm mais na cabeça como vinha antigamente, né? Você tá assim? Mas dá uma olhada aí. Olha que interessante. Por aqui a gente já pode pensar o seguinte, pelo menos eu tirei essa conclusão, né? Será que nós podemos realmente enganar a Deus? Dá uma lida aí, tira suas conclusões. E a história de Ananias e Safira é justamente isso. Mas, para contextualizar antes, a lição de domingo traz para a gente a história de um jovem pastor. Isso aconteceu na década de 90. Depois de pregar numa grande igreja, ele estava cansado, ele foi para um hotel para poder descansar, ele estava sozinho. E ele pensou em assistir um pouquinho de TV para poder relaxar. Só que ele combinou com a esposa dele o seguinte, que nas horas do sábado eles não assistiriam nada na TV que não tivesse um conteúdo cristão, que não tivesse um conteúdo de edificação. E ele pensou o seguinte: vou assistir alguma coisa aqui, algum programa que possa estar falando sobre natureza. É coisa boba, coisa simples. Ele estava sozinho, ninguém estava vendo. E só que ele correria alguns riscos. O primeiro, enquanto ele estava procurando esse programa, ele poderia passar por algum canal e prender a atenção dele. Outra, ele fez uma promessa para a esposa dele. Ele quebraria essa promessa. A esposa, os filhos não estavam ali, mas ele quebraria. Isso abriria um precedente para outras coisas. E o mais importante, ele estava guardando o sábado para ele, com Deus, ou para alguém ficar assistindo? E é nesse contexto que entra Ananias e Safira. Para a gente entender um pouquinho. Na época dos discípulos ali, quando desceu o Espírito Santo, as pessoas começaram a se converter. E eles estavam sendo perseguidos, e principalmente por judeus. Então, muitas vezes, um exemplo, um filho se convertia, o pai e a mãe não aceitavam, expulsavam de casa. Essas pessoas estavam aceitando Jesus, a pregação dos discípulos, e por brigas ali, por perseguições, as pessoas estavam passando algumas dificuldades, muitas vezes financeira, dificuldade para poder se alimentar e não ter nem onde morar. Daí o Espírito Santo começa a agir e pessoas escolhem fazer doações. Por exemplo, o capítulo 4 de Atos conta a história de Barnabé. Barnabé é esse mesmo que você conhece das histórias de Paulo, é esse camarada mesmo, ele aparece pela primeira vez aqui. Sabia não? Ele vem de um campo que ele tinha e ele entrega o dinheiro nos pés dos discípulos para poder dividir e cuidar de todo mundo. Deus não pediu isso dele, ele fez por vontade própria. E a Bíblia fala que as pessoas que tinham mais posse começaram a fazer isso. Então eles davam dinheiro para os discípulos, era um fundo comum. E essas pessoas, através dessas doações, ajudavam aqueles que não tinham nada. Daí entra Ananias e Safira. Eles estavam movidos pelo Espírito Santo. Eles foram tocados pela mensagem dos discípulos e pensaram o seguinte: poxa, a gente tem um terreno. E aí, minha esposa, vamos vender esse terreno e vamos doar também? Ele foi movido em determinado momento pelo Espírito Santo, foi tocado pelo Espírito Santo. Deus não pediu que ele vendesse, Deus não pediu que ele desse nada. Ele falou o seguinte: vamos vender, vamos doar. E eles prometeram para Deus dar todo o lucro dessa venda para a obra de Deus. Só que eles deram espaço para a ganância. Ai, não! Quando viram aquele dinheiro na mão, a Safira olhou e falou assim: nossa, com dinheiro, hein? Um pouquinho desse dinheiro aí dava pra comprar uns vestidos novos, dava pra comprar um sapato novo, né? Aí Ananias olha, uns ternos bonitos, umas gravatas, uns tênis, né? Dava pra mexer no carro, comprar umas rodas bonitas pro carro. É muito dinheiro, né?
Ou seja, Satanás começou a trabalhar no coração deles. Olha como é que a coisa foi mudando. Fizeram a promessa para Deus, mas Satanás foi trabalhando na cabeça deles e moldando. A ideia deles era o seguinte, era ter um destaque entre as pessoas. Querendo ou não, essas pessoas que estavam vendendo as suas propriedades, eles não buscavam isso, mas eram bem vistas no meio, na comunidade cristã. E Ananias e Safiras não, né? Era casado com uma só. Ixi, que onda é essa, meu irmão? Ananias e Safira, eles queriam isso também, eles desejavam isso. Ou seja, uma ganância tanto financeira quanto pessoal. E o juízo que veio sobre Ananias e Safira foi duro, foi pesado. Quando eles chegam até Pedro, você conhece a história? Ananias e Safira não deixaram Deus tomar conta da vida deles. E a gente faz isso. Ananias e Safira estavam no meio cristão. Eles não precisavam fazer nada disso, ninguém pediu, foi deles. Mas fizeram uma promessa para Deus e quebrou. Eu não sei se você já viu esse vídeo em algum momento, você procura aí, talvez no YouTube você ache, uma peça cristã, que é o seguinte, é o banquinho. Uma pessoa está andando com um banquinho e encontra Jesus e fala, Jesus, o senhor por aqui e tal, que legal te ver. Olha só, esse aqui é o banquinho das minhas decisões. Eu quero entregar ao Senhor. Aí Jesus olha e fala assim, fulano, esse é o banquinho que você senta para tomar decisões da sua vida. Você tem certeza que quer entregar para mim? E aí a pessoa, não, eu quero sim. Jesus senta, fica muito feliz. Estamos entregando, a pessoa está entregando a vida dela nas mãos de Jesus para decidir tudo por ela. E aquela pessoa, e Jesus senta ali. E logo aparece alguém, fulano, vou no shopping, não sei o que, não posso gastar dinheiro. Não, vai escondido do seu marido, não sei o que. Sua mulher, não, tá. Quando vai ver, essa pessoa vai tirando Jesus e ela está sentada no banco e toma uma decisão errada. Nós temos medo de entregar a nossa vida nas mãos de Cristo. Paulo fala, já não sou eu mais que vive, Cristo vive em mim. Paulo deixa isso bem claro. O Espírito Santo começa a tomar conta da vida da gente e tomamos as decisões corretas. Deixamos que Deus conduza. E um cuidado que a gente tem que tomar, isso acontece muito, é devolver o dízimo fingidamente. O que é isso? Às vezes eu tenho uma porcentagem boa, né, um bom salário, esses 10% vai dar um valor bom, eu não dou ele todo, eu tiro só um pouquinho, coloco só metade desse dízimo ou menos e coloco lá na salva. Ninguém sabe quanto que eu ganho. Sou eu e Deus, e aí? Sou eu e Deus. Será que Deus não sabe o que você está fazendo? Eu sei. Será que você não está sofrendo da síndrome de Ananias e Safira? Deus não pede que nós façamos promessa nenhuma para Ele. Deus não pede que nós façamos pacto nenhum. Porém, quando você fala assim, Senhor, eu quero fazer uma promessa aqui com o Senhor, eu quero fazer um pacto, meu irmão, é com Deus. E a Bíblia traz para a gente vários textos, pode olhar aqui, estão na tela, está aí no seu momento hipertexto, na sua lição de quarta-feira, estão aí. Esses textos falam da importância de se cumprir um pacto quando fazemos com Deus. Não devemos quebrá-lo, porque Deus é amor, com certeza, mas Deus é justiça viva. Deus é justo, tá bom? Sempre que ele chama o ser humano para fazer uma aliança, é ele que entra com as condições. É ele que vai cumprir as condições. A sua condição como ser humano é só aceitar e ser fiel a ele, confiar nele. Entendeu? E ele não vai quebrar essa parte da aliança dele. Se você fizer uma promessa a Deus, cumpra. Não deixe de cumprir. Você não tem que fazer promessa nenhuma, porque nós, seres humanos, temos a tendência a não cumprir. Mas a partir do momento que fizemos para Deus um pacto, meu irmão, cumpre aí. Porque a justiça de Deus é pura e verdadeira. Nós temos um Deus amoroso, abnegado, que ele não muda, ele não oscila de humor. Tudo que ele fala, ele cumpre. E ele mantém uma estabilidade. Ele não é falho como nós somos. Aí você deve pensar assim, mas olha só, foi pesado o que aconteceu com Ananias e Safira. Porém, Ananias e Safira cometeram um pecado contra Deus. Ih, rapaz. Pedro fala com eles, Ananias, esse terreno não era seu? Sendo seu, já era seu, você não tinha que fazer nada. Você vendeu, o dinheiro era seu. Mas aí por que você foi fazer isso? Ele vendeu por um valor, combina com a esposa dele, vamos falar que o valor foi inferior e vamos doar. Quando ele chega na presença de Pedro, ele mente para Deus. Ele mente para Deus, ele fez um pacto, Senhor, vamos vender e vamos dar para o Senhor. Um exemplo, vendeu por R$1.000, chega lá,
Pedrão, o negócio é o seguinte, ó, só deu R$500 aqui, a gente tá doando nosso terreno, todo coração. Aí Pedro fala, ei, você foi usado pelo diabo, por Satanás. Ou seja, ele não confessou os pecados. Se Ananias chega perante Pedro e fala, olha só, a gente pensou nisso, nisso e nisso aqui, mas nos arrependemos, pedimos perdão, a história teria sido outra. Deus colocou seu filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Exatamente isso. Só que nós temos que confessar esses pecados. Jesus morreu por nós. Quando nós confessamos esse pecado, é transferido para Jesus Cristo, que já pagou a conta com o sangue dele. Agora, se eu não confesso o meu pecado para Deus, para Jesus Cristo, eu estou buscando a minha morte espiritual. Olha a história de Davi. Davi errou muito, mas foi considerado homem segundo o coração de Deus. Davi, ele fala o seguinte, Senhor, sonda-me, mostra para mim os meus pecados, para poder confessar para o Senhor. Ele não queria que ficasse nada escondido, ele falava com Deus. Então, meu querido, vamos confessar os nossos pecados a Deus, entregar, como a gente está falando aqui, entregar a nossa vida a Ele. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa fazer um voto para guardar o sábado ou para devolver o dízimo? O seu voto vai tornar eles santos ou eles já são santos? Já são, não é isso? Já são santos. Então, você não tem que fazer voto nenhum. O que nós temos que fazer é seguir, é confiar. O nosso sacrifício hoje, por exemplo, é difícil para você hoje guardar o sábado, recebeu uma proposta de emprego, só que essa proposta é no sábado, você está então se sacrificando de certa forma, confiando em Deus. Você está sacrificando, não vou, é o seu sacrifício. Você não precisa morrer numa cruz. Mas o sábado é santo e você aceitando ele continua sendo santo. Ele vai trazer bênçãos para você. Jesus vai cuidar de você, a mesma coisa é o dízimo. A gente não deve reter aquilo que é de Deus. Deus conhece todos os corações, Ele sonda os corações egoístas e Ele sabe, Ele te conhece. Não adianta você fugir, tentar esconder. Meu jovem, a história de Ananias e Safira é uma lição muito grande para a gente. Faça para Deus de coração. Doe recursos para Deus de coração. Se você prometeu, cumpra, mas principalmente entregue a sua vida por completo nas mãos dele. A lição traz para a gente uma história muito interessante de uma moça chamada Anna Sorokin. Acho que é assim que se pronuncia. A história fala o seguinte, vai ler a lição. Lê a lição lá nas últimas páginas da semana, na parte da comunidade. Olha que história que tem lá, meu amigo, de tentando enganar, mas não consegue. Dá uma lida aí, acompanha, tire suas conclusões, leve essa história para sua classe lá e comente sobre ela, tá bom? Eu espero realmente que tenha te ajudado aí essa semana, o nosso resumo da lição aqui. Eu te espero aqui semana que vem. E antes eu quero aqui agradecer a você, jovem adventista, e parabenizá-lo. Hoje, sexta-feira, amanhã você vai estar indo para a sua igreja comemorar o Dia Mundial do Jovem Adventista, dia 18 de março. Parabéns para você, jovem. Se envolva no movimento da sua igreja, escola sabatina, culto divino. À tarde, vá fazer uma ação que mostre amor, né? Amor modo on. Esse é o tema para toda a América do Sul. Que Deus te abençoe muito, meu jovem. Muito obrigado por você fazer parte aqui da minha igreja, da nossa comunidade aqui dentro do YouTube, dentro do TikTok, dentro do Instagram. Deus abençoe muito a sua vida e parabéns por ser um jovem adventista. Seja o reflexo de Cristo por onde você passar. Um abraço. Tchau, tchau.